Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast, Letrados Cast. Eu sou o Rubenig Felipe. Está acompanhando a mesa aqui o host Diego Francisco, o primeiro fazedor de correia lá de papiro do Egito Antigo. Seja bem-vindo também. Saiu agora na hora. Aqui vai sendo no improviso mesmo, tem que ser mais dinâmico aqui, vai ficar mais legal. Gostei, bem dinâmico. Aqui está o nosso convidado hoje, o diretor do Grupo Correia, David Correia. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e conversar aqui com a gente um pouco a respeito dessa história do empreendimento Correia na nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. Está sendo uma honra participar aqui, inclusive meu primeiro podcast, tá? De muitos. Primeiro, assim espero. Até chegar na prefeitura. Eita! Que sabem. Mas aí tem toda essa questão, o Correia tem uma parcela de contribuição aqui na nossa cidade muito forte, realmente, de fato. É um grande concorrente aí dos grandes players do mercado de construção, né? Chegou aí com toda essa pegada e está aí pontuando realmente, de fato, gerando um trabalho, emprego e renda, que eu acho que isso é importante. Eu costumo dizer sempre que os pequenos empreendedores, ou os médios empreendedores, empresários, eles constroem muito mais valor do que, às vezes, uma grande empresa, pelo fato de ter agregar muito mais valor, pelo fato de que ele gera emprego, né, de acordo com o seu percentual. Porque é fácil uma empresa grande ter, sei lá, 2.000 funcionários, mas uma empresa pequena gera aquela questão da economia local, né? A soma de todos Exato. é muito maior do que exatamente. Então, acho que isso é importante. E a gente veio aqui justamente para compartilhar um pouco com vocês dessa história do Correia, né? Que tem aquela coisa, o Correia surgiu do nada. E, na verdade, as coisas não surgem do nada, né? Existe toda uma história aí, e o David pode contar para a gente aí. O David, ele deve ter uma boa bagagem aí já de trabalho. Ele tinha comentado com a gente aqui que desde os 11 anos, né, David? Então, conta para a gente essa história aí. Desde os 11 anos, né? Junto com meu pai, eu iniciei minha trajetória na Correia Materiais para a Construção, que na realidade, quando abrimos, né, não era nem Correia Materiais para a Construção, era Comercial Correia Construção. Aí depois virou Correia Construções. E agora, Correia Materiais para a Construção. A gente deu meio que uma enxugada, né, para poder valorizar mais a marca, né, Correia, só Correia. É isso aí. Entende? Todo mundo identifica. Quando fala Correia, sabe para onde ir. Quando fala Correia, sabe para onde ir. Tá vendo? Já dá para fazer, agregar valor lá na... Eu lembro que, assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho de marca, quando eu vi um cliente dentro da loja, sabe? Tô aqui na Correia, eu fiquei muito feliz. Porque antes a gente meio que não tinha uma identidade, né? A gente não tinha uma marca formada, digamos assim, sabe? E quando eu escutei uma cliente, não, tô aqui na Correia. Eu digo, caramba. Era o suficiente para as pessoas identificarem onde ele estava, né? Fizemos uma marca, né? Entendi. E eu fiquei muito feliz com aquele momento. Eu lembro como se fosse hoje. Uhum. Eu acho que tem essa questão do trabalho, porque o indivíduo ele consegue fazer ou conhecer melhor, porque você de fato realmente trabalhou em vários processos aí da organização, né? Ou seja, começou com coisas de base lá atrás, aprendendo como funcionavam os processos. Foi basicamente assim que construiu a tua história aí, David? Como é, de fato? Sim. Na realidade, 11 anos, uma criança ainda, né? Digamos que eu acredito que naquela época eu aperreava mais do que trabalhava. Mas sempre muito assim, com uma intenção de querer aprender, de querer ajudar, né? Eu sempre tive esse meio que lado, né, empreendedor, né? Sempre acredito que algo, digamos que do meu DNA, né? Na realidade, minha família toda, né? Vendo meu avô, meu pai, meus tios. DNA né? empreendedor. Então, assim, praticamente toda a minha família, às vezes, toda a minha família por parte de mãe e por parte de pai, a maioria são empreendedores, né? São comerciantes. Começou por que setor, David? Inclusive daqui, do Cabo Santo Agostinho. Olha aí, coisa boa. Começou por que setor lá? Na realidade, meu pai começou com padaria. Padaria, depois montou padaria e supermercado, né? Tinha ali os dois. E só que em um certo tempo, meio que não deu mais certo, e a gente encerrou as atividades. E aí a gente iniciou com o material de construção, né? Que meu avô é do ramo também, né? Severino, bastante conhecido aqui na região.
Ou seja, o fato de não ter dado certo uma coisa não foi suficiente para desistir, né? Não. Se tivesse desistido, correr não era correr. Exatamente, de jeito nenhum. Isso. De jeito nenhum. E aí começou os correr, a Devinho foi lá. Devinho. Eu ouço o pessoal falar Devinho. Mas pode, muita gente me conhece como Devinho. Devinho. Foi lá aperrear com os 11 anos. E começou por que setor, Devinho? Rapaz, eu sempre começava ali arrumando prateleira, né? Arrumando prateleira, limpando, né? Fazia um pouquinho de tudo, né? Na realidade, na correia, eu de tudo já fiz. Inclusive, trabalhar no ramo de produção de carros. Sim, de quê? De carros. Tu fala em que sentido? Produção de carro? De carros. Ah, o carrinho de mão. Isso é porque eu também, nesse meio termo, Diego, eu também passei... Eu vendi carro também, tá? Vendi uns carrinhos também. Já vendi carro. É mesmo, velho? Passei quase um ano da minha vida aí comprando e vendendo carro. Entendeu? Foi, inclusive, um momento bastante dificultoso na minha vida, mas... Soube se superar. Soube me superar. Mas aprendeu a produzir carros dentro do correio. Exatamente, né? Como eu estava te falando anteriormente, né? Eu montava carro de mão, arrumava argamassa. Uma produção. Exato. Tinha tarde que eu montava 15 carros de mão. Vamos para aí. Aí, às vezes, eu vejo um colaborador nosso meio que tendo dificuldade, né, de armar um carro de mão. Eu digo, ei, rapaz, não é assim não, vamos aqui. Aí eu vou lá, monto, brinco com o colaborador, porque assim eu sei como realmente faz, porque eu fiz muito isso. Muito. Né? E aí eu sempre falo, né? Por isso a importância, né, de você saber fazer, né? Todas as etapas da empresa, né? Porque às vezes o colaborador chega para falar uma coisa para você, você não tem embasamento, aí vai meio que tipo, tudo bem. Entendi. Né? Entendi. Tanto na questão de cobrar, Diego, quanto na questão de entender ajudar. O lado do colaborador, né? Porque às vezes, exemplo, um motorista chega com uma dificuldade que não conseguiu fazer determinadas entregas, né? Aí, às vezes, a pessoa que não sabe a realidade, de fato, como é a rua, sabe? Aí chega, mas rapaz, era para ter feito. Não, pô, não é assim. Tu sabe como é a dificuldade da entrega? Né? Tem, às vezes, pontualidades que a gente chega numa rua, não consegue entrar, um caminhão, tudo, então volta, às vezes, a mercadoria. E acaba atrapalhando um pouco, né? Só sabe quem conhece. Só sabe quem conhece, quem já passou. Então, assim, como eu estava falando, eu já fiz um pouquinho de tudo. Eu já, inclusive, fiz entrega, já carreguei o caminhão, já descarreguei o caminhão. Oi, nada, o senhor. Nada. Oxente. Ô, meu amigo. E esse cabelinho arrumado assim? A mão não tá mais com cala, não, que já faz um já faz um tempo que eu não faço isso. Mas já fiz de tudo um pouco, Diego, de tudo um pouco. E eu me orgulho muito. E, assim, sempre fiz, sabe, acreditando muito, sabe, que um dia tudo isso ia valer a pena. Porque não é fácil, né, como eu falei. Eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Não por uma questão de tipo meu pai que me obrigou a trabalhar, não, sempre... Era gosto. Era gosto, eu me identifiquei com aquilo, né? E assim, 11 anos de idade, aí tipo, fui, minha parte, além da criança, né? A parte da adolescência também, e meus amigos às vezes iam para alguns locais e eu estava ali trabalhando por escolha. Inclusive meu pai até falava, rapaz, vem embora para casa, e às vezes à noite eu estava na loja. Né? Inclusive tem alguns amigos que não me deixam mentir, que já chegou várias vezes e levar uma pizza, por exemplo, lá na loja para comer uma pizza comigo na loja. A gente meio que estava fazendo serão, né, arrumando argamassa, arrumando rejunte, né? Eu sempre tinha muito zelo, né, com essa questão da arrumação, questão do layout da loja, né? Eu tenho visto. Eu sempre acreditei muito nisso, que isso ajuda a vender, né? Eu lembro que quando no início... A gente se sente à vontade, ó. A gente fica à vontade, sabendo exatamente para onde ir, né, com a independência. Você tem propriedade para falar isso, né? Você é nosso cliente, sempre está lá. Inclusive, antes de você chegar, eu estava até comentando aqui com um amigo que, sabe, Diego é meu cliente, ele está sempre lá com a gente, né, tranquilo, chega lá, estou à vontade, aí, qualquer coisa eu estou por aqui. Porque ele passa a imagem de quem realmente está à frente daquele processo ali, né? E isso, você conseguindo estabelecer como padrão, você consegue levar para outras... influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas e levar para outras lojas, se você quiser abrir, fica mais fácil, porque você cria um padrão de fato, né? Todo mundo vai saber, aquilo é layout da correia. Exato. Inclusive, alguns clientes nossos, inclusive, comentam isso, né? Rapaz, é mesmo jeitinho, né? Essa loja mesma é mesmo jeitinho dessa. Eu digo, que coisa ruim ouvir isso, hein? A gente tenta seguir uma padronagem, né? E, graças a Deus, vem conseguindo e vem dando certo. E, assim, não só a questão do cliente, né? Mas como a questão de alguns conhecidos lojistas também, né? Que hoje já chegaram alguns para me dizer, poxa, bacana, velho, eu te admiro bastante, gostei muito, né? Dessa ideia que tu teve e tal, pá. E a gente fica bastante feliz em escutar isso, né? Digamos que... saber que está valendo a pena, né? Esse esforço, né? Que não é fácil. Para fazer o que tu tens feito hoje.
Precisa de uma ousadia, né? Uma pitadinha de ousadia. Exato. Mas assim, hoje, né, eu não, digamos que não estou sozinho, né? Tem meu pai, né, que sempre acreditou muito em mim, e tem junto meu irmão também, que hoje já faz parte de já conseguiu atribuir bastante atividades e funções, que hoje já consegue desenrolar bastante coisa. Tá menos pesado aqui, né? Digamos que hoje eu já estou mais tranquilo um pouco com relação a algumas atividades. Antes era meio que tipo, algumas questões, certo? Algumas questões dentro da empresa era só eu mesmo. Algumas questões. Então, assim, ou eu fazia, ou não... Não andava. Não ia. Algumas questões. Entende? Entendi. Então, assim, bastante puxado. Eu acredito. Puxado. Inclusive, tem até umas fotos no meu celular, assim, que eu olho assim, caramba, tá destruído aqui. Mesmo. Eu observei, o senhor tá mais gordinho. Tu achou, rapaz, faz isso não, que eu tô fazendo regime, macho. Eita lá. Mas tá passando. Fazendo regime, diga aí, eu tô correndo 5 km, um sacrifício danado, calma que eu tô mais gordinho. Mas eu acredito que faz tempo que a gente não se vê, né? Pois faz tempo que a gente não se vê. Pois eu te vi na época em que o senhor tava passando a barra. Dentro desse contexto, David, porque assim, a gente às vezes fala, porque a gente realmente conhece, às vezes passa até uma impressão que você sei lá, pelo fato de você ser o líder, você ser o superior, está passando uma imagem às vezes que negativa para o vendedor. Mas assim, dentro desse contexto, qual mensagem você passaria para um vendedor realmente de fato, aquele camarada que você tem que cumprir mais ou menos esse? Não é um padrão, porque a gente sabe que não existe padrão de fato, né? Sim. Mas assim, um conselho, alguma perspectiva você fazer para ele, faça isso, porque a chance de você realmente obter sucesso no que você está fazendo é muito grande, porque às vezes as pessoas saem de casa porque, sei lá, está retado com alguma coisa, vai fazer porque é obrigação, e na verdade ele não busca realmente de fato desempenhar aquele papel que ele escolheu, ou que a vida deu para ele. Isso. Porque às vezes, primeiro estágio da vida, às vezes a vida dá para você de fato, né? É isso que a vida lhe proporciona. Mas aí fica aquela questão, você vai ficar parado lá? Porque se a gente entrar, por exemplo, se Correia continuasse naquela história lá da loja pequena, ele teria tomado proporção que chegou? Então, foi preciso ter bastante coragem. Coragem, né? Então, e essa fala tua eu complementaria dizendo, quem não é vendedor, né? Todo mundo é vendedor de alguma coisa. Então, o que tu diria para todas essas pessoas que são vendedores? Primeiro lugar, para você ser um bom vendedor, você precisa primeiro entender o seu cliente. Procurar ouvir seu cliente. Então, já tem... Né? Não é porque, assim, às vezes a pessoa se preocupa tanto com um produto... E esquece de escutar o cliente. Que é o que necessita. Às vezes vai falar, não, é porque esse produto aqui é isso, faz aquilo. Sim, tudo bem. Para repetir, é isso que eu quero. Para repetir, que essa é meio diferente. Não, né? porque às vezes o vendedor está tão preocupado com um produto, porque esse produto ele é feito de tal produto, né? Tal matéria-prima, né? Digamos assim, uma tinta. Vou falar um pouco do meu segmento, né? Essa tinta aqui, ela é externa, ela rende 100 metros quadrados. Lavável. Ela é lavável, ela é isso. Só que o cliente quer isso. Às vezes não quer. Eu quero pintar minha parede. Só quer pintar uma parede. Exemplo, ela é externa. E o cliente vai pintar dentro de casa. Então, para ele não tem relevância nenhuma. Então, assim, procure entender a necessidade do teu cliente para poder ser assertivo na hora de explicar ao cliente. Né? Dizer, esse produto aqui vai ter sua necessidade de acordo com o que o senhor falou. Né? O senhor falou que é dentro de casa, ou essa daqui é isso, ou como o senhor falou, estou vendo aqui que o senhor tem um filho pequeno, ela é sem cheiro. Ia levar uma coisa. Entendeu? Ia levar uma coisa, acaba levando outras que vão preenchendo a necessidade dele. Então, assim, eu sempre falo isso. O cliente chega e talvez os vendedores têm que ser o explorador da necessidade do cliente que o cliente nem sabia. Saber perguntar, entendeu? Assim, eu acredito, e assim, venho praticando isso de um tempo para cá, que não é a melhor resposta, digamos assim, é a melhor pergunta que vence uma questão de uma venda, digamos assim, sabe? Porque às vezes você está tão preocupado em elaborar aquele script de venda, porque isso, porque aquilo e tal, mas se você souber fazer a pergunta certa para aquele cliente, você consegue dizer como o senhor falou que lá é assim, é assado, o cliente vai dizer o quê? E diga, se ele já te disse tudo como é, foi o cliente que falou. Então só faz dar aquele empurrãozinho para ele ter a certeza, a convicção que aquele produto é que vai atender a necessidade dele. Show de bola. Não é verdade? Fazendo resumão, olhando para cá, todos esses vendedores aqui. Sim. Como fazer a sua venda? Um resumão de tudo que foi falado. Bonitão. Um resumão é entender melhor o seu cliente. Com perguntas assertivas para poder indicar o melhor produto para o cliente levar. E isso aí também não tira a responsabilidade do profissional saber a qualidade do produto que ele tem, né? Com certeza. Só que aí
É importantíssimo saber isso também. Só que eu te garanto que isso não é 100% da venda. Porque, às vezes, exemplo, o cliente vai querer saber que o produto, que a tinta tem, por exemplo, dióxido de titânio. Para que o cliente quer saber isso? Para proteger da bala. Então, você tá entendendo? Proteger da bala. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes são informações que às vezes o vendedor fica tão preocupado em querer saber, sabe? Que às vezes esquece do fundamental, que é entender a necessidade do cliente, sabe? E aí vender para ele o melhor produto que vai atender a necessidade dele, não o mais caro, que tem vendedor que só quer vender o mais caro. Vender o mais caro. Eu sempre falo para minha equipe, ó, aqui a gente não está para vender o mais caro, aqui a gente está para vender o produto que atenda a necessidade do nosso cliente. E cada cliente tem uma necessidade diferente, né? Isso fideliza, né, David? Fideliza e cria, né, um grau de confiança, né? Você Sim. vai ver que tipo, o vendedor ali não está só para vender. Eu sempre falo, olha, aqui a gente está aqui para servir. Independente se vá vender naquele momento ou não, mas se você construir um relacionamento com o seu cliente... É verdade. Você vai estar ali, ó, próximo dele. Quando ele precisar, ele vai lhe procurar. Eu entendi porque eu fui fisgado. Ô, meu amigo, já há quantos anos? Fale aí. Rapaz, eu vim morar aqui dos Cavalos, eu era moleque. Bora, eu já ia pra lá. Bora colocar agora um apelido dele, David, o encantador de clientes. Encantador de cliente. Mas é porque assim, a gente assim, eu, como eu falei, né, eu trabalho desde os 11 anos e meio que a gente veio aprendendo isso. Né? Vivenciou na prática. Vivenciou na prática, né? Porque assim, às vezes a gente fala, eu sempre costumo falar para alguns colaboradores, poxa, vamos fazer diferente. Não vamos fazer o que exatamente a gente fez ontem, não. A gente está tendo uma oportunidade hoje de fazer diferente do que a gente fez ontem. Não vamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não. Vamos fazer diferente. Né? Fez como esse atendimento aqui, não vendeu, não? O que é que ficou faltando? O que é que você acha que ficou faltando? Ficou faltando alguma coisa? Poderia ter sido melhor em alguma coisa? Entendi. E colocar em prática, porque você vai achando sua melhor versão. Isso. E eu sempre falo, digo o que eu estou falando aqui. Qual pergunta faltou ser feita? Não é você copiar e fazer, não, porque você tem seu jeito, você tem sua essência. Cada uma pessoa diferente. Então, da forma que eu faço dessa forma e dá certo. Porém, você pode fazer de uma forma diferente da minha, que vai dar certo também. Não precisa ser necessariamente com as mesmas palavras. Não é Mas verdade? essencialmente é isso. Essencialmente. Faça a melhor pergunta do seu jeito. Exatamente. A pergunta que escave a informação do que o cliente necessita. O cliente precisa para você ser assertivo na hora de indicar de oferecer o produto que você conhece bem. Exatamente. É aquele slogan, né, que eu sempre falo, né? É entender para atender, que é da JSL, né? Desculpe aqui fazer a propaganda, mas é um slogan que, assim, quando eu li a primeira vez, eu disse, caramba, é isso. Você tem que entender para atender melhor o seu cliente. E não ficar só preocupado, tipo assim, tem vendedor que só fica preocupado com o que o cliente está comprando ali agora, né? Por exemplo, o orçamento deu grande. Não, não. Tem que atender todo mundo. Independente do valor que vinha comprar. Às vezes o vendedor só estava ligando para o orçamento que é um valorzinho maior. Não, e o pequeno? Liga para tudinho, para todos os clientes. O cliente às vezes que comprou hoje R$50, amanhã ele compra 1.000, compra 2.000. Não é verdade? Então é independente e a gente tem que criar relações com o nosso cliente. Boa. Sabe? É saber o nome, sabe? É saber o que está fazendo na casa, um exemplo. Está construindo, está reformando o quarto, está reformando o banheiro. E perguntar quando voltar, e aí, ficou bom? Porque isso é o que faz a gente ser diferente. É verdade. Porque, exemplo, fazer o que todo mundo faz, tem um bocado aí. Sabe? Mas, assim, esse detalhezinho, sabe? Essa cerejinha do bolo é o que, na realidade, vem deixando o nosso atendimento e fazendo nossa empresa ser diferente, né, das demais. Modéstia à parte. Modéstia à parte, por isso 4 filiais. Vai chegar lá, né? E isso também parte da colocação de quem está no topo do processo, né? Porque o indivíduo que lidera, ele tem que também saber puxar essa coisa, né? Porque às vezes você quer botar só o fardo ali, digamos assim, no vendedor e na verdade o camarada não treinou, o cara não capacitou realmente de fato, não deu elementos para ele e esse precisa, porque basicamente a gente sabe que a maioria dos vendedores eles estão em outra esfera, né? Digamos assim, às vezes de profissionalização, de capacitação, e eles precisam de fato para aquela área ali realmente, para se desenvolver, né? Então, e eu mostro na prática, né? Eu mostro na prática. Né? Eu sou muito chão de loja. Hoje, eu tenho várias atribuições, mas eu não abro mão de estar ali no salão da loja, no chão da loja, para poder sentir o meu cliente, para poder entender o que ele está buscando, olhar no olho. Que às vezes a gente passou por um cliente e olhou, já sabe, isso aí está
um pouco incomodado com a demora do caixa, né? Vamos botar mais um caixa. Ou tipo, você está precisando de uma atenção especial. Então, assim, eu faço questão de estar ali próximo do cliente. E como eu fiz toda a trajetória com relação a todas as atividades dentro da empresa, então eu sei a dificuldade do vendedor também. Eu sei quando ele chega, tipo, isso aqui eu não consegui fechar, mas é meio que já, foi o quê? Tal, porque a gente sabe, porque tem, digamos que uma experiência naquilo. E ali a gente está ali para ajudar. Hoje é uma das principais atividades minha, é estar ali acompanhando minha equipe comercial. Então ali todos os meus vendedores têm meta e quem faz esse acompanhamento sou eu. Então, praticamente todos os dias eu converso com um determinado vendedor para poder entender o que é que precisa ajustar, sabe? Às vezes é um produto que o cliente está pedindo e a gente não tem e a gente vai colocar. Às vezes é um preço que precisa ser melhorado. Às vezes é uma entrega que precisa ser melhorada, sabe? Que a empresa está em constante desenvolvimento e precisa ser ajustada, sim, né? Às vezes, por exemplo, a gente estava passando por um problema logístico há um tempo atrás. A gente identificamos, corremos para poder corrigir, conseguimos melhorar nossa equipe, nosso efetivo no centro de distribuição, conseguimos comprar também um carrinho menor para poder fazer uma entrega mais rápida, né? Uma entrega expressa, né? Então, assim, esse tato, sabe? Esse contato com o meu cliente, com o meu colaborador, que vai fazendo a diferença e a gente vai melhorando cada vez mais a empresa, sabe? Porque tem gente que às vezes, não sou empresário aqui, às vezes não quer estar ali no chão da loja escutando o cliente, às vezes não quer escutar o colaborador às vezes tem uma ideia que vai mudar completamente, às vezes a tua forma operacional. É o cara da linha de frente, né? Simples ideia, às vezes a pessoa não dá voz, sabe? E a gente tem que saber escutar, entende? E assim, modesta parte, é uma das minhas habilidades, eu consigo ali estar escutando bastante o meu colaborador, bastante o meu cliente, sabe? E é daí que vem esse gás para ter essa pululação assim que está se reproduzindo. Isso aí realmente, de fato, faz muito sentido. A gente vê muito isso na área médica, né? Porque o médico só trabalha com o quê? Com o que você diz para ele, a não ser os exames que vão tratar de coisas mais realmente... Com certeza. Por análise ali biológica, né, digamos assim, alguma coisa do tipo. Mas no contexto geral, às vezes é o sintoma que você fala para ele, o que é que você está sentindo, e ele vai trabalhar em cima do que você está fazendo. Então, o vendedor, a palavra vendedor, se a gente separasse, tem o quê? Vender e dor, ou seja, tem uma dor a ser... É isso mesmo, tem uma dor. Tem uma dor a ser superada, né? Então, o vendedor é saber realmente a dor do cliente ali e solucionar, né? Então, são coisas interessantes. Enxergar isso, né? Porque às vezes, exemplo, o vendedor está tão preocupado em vender que ele não passa essa imagem que está ali para ajudar. Às vezes o cliente só consegue ter a ideia que ele está ali para vender e ganhar a comissão, digamos assim. E eu digo que isso não é o caminho. Digo, não vamos se preocupar com o que o cliente está comprando com relação à questão de valor. Vamos estar ali para poder atender a necessidade dele. Então, isso é importante. O Correia hoje, ele tem 4 lojas, né? Mas você quer saber como uma empresa de 60 metros quadrados conseguiu faturar 1 milhão em um dia? Eu quero. Eu também quero saber. Conta pra gente aí essa história aí. Isso não foi com a nossa empresa. Por isso que nós estamos querendo saber também. Quero saber também. Quero saber quando também. você tiver essa resposta, me fala. Mas, na realidade, a Correia no primeiro dia foi R$100 o faturamento. É porque as pessoas, às vezes, têm a noção de que as coisas realmente brotam e fluem numa coisa realmente fantástica. E, na verdade, não é assim, né, David? Realmente, de fato. No nosso primeiro dia. Então, uma lojinha de 60 metros quadrados, bem pequenininha. Quando a gente começou, só tinha 2 colaboradores só, e meu pai. E eu ali para aperrear um pouquinho, pequenininha, né, mas já estava ali aprendendo algumas coisas. Mas eu acho que isso é um fator importante. Você já parou para imaginar se ele tivesse desistido lá? Sim. Com aquelas poucas vendas, realmente, de fato. A pessoa, poxa, primeiro dia, R$100, né? Às vezes tem gente que desiste, né? Tem expectativa grande, né? Vou fazer diferente. Expectativa grande demais, né? E eu sempre tenho um maior, assim, cuidado, digamos assim, de não, criar muita expectativa. Porque às vezes a gente acaba se frustrando, né? Aí eu sempre tento criar uma perspectiva bastante moderada, para ficar ali dentro da média e ser surpreendido, na realidade. Trabalhar arduamente para ser surpreendido, né? Mas, assim, nada é da noite para o dia, né? A gente, como a gente estava conversando anteriormente, a gente tem 17 anos, vai fazer 18 anos aí ano que vem, né? A empresa vai ficar maior, né? Mas vai ter festa, né? Tem que ter festa. Vamos preparar uma campanha bem massa para fazer esses 18 anos da Correia. É chão.
É sacrificial, né? Começou R$ 100. Aí você... Quanto deve ser frustrante. Então, né? Você imaginar, poxa, eu gastei tanto. Agora que inaugurei, peguei R$ 100. É porque você cria muita expectativa. Isso é normal das pessoas, natural, né? Isso. Hoje em dia, eu acho que isso ainda está influenciando mais as pessoas. É o que eu digo, eu costumo repetir. Às vezes a internet passa essa informação. Falsa impressão. Falsa impressão, que está tão próximo de você e é tão fácil. Só que, na verdade, quando você entra no jogo, o cara, peraí, não é assim não, rapaz. Vamos com calma. As regras do jogo aqui, de fato, é diferente. Mas isso é só um retrato daquilo que realmente acontece das formas tradicionais de negócio, né? Então, a Correia começou lá, 62 metros quadrados, uma loja pequena, R$ 100 de faturamento no primeiro dia, uma renda aí altíssima. E assim, além do faturamento, né, que era pequenininho, a gente começou fazendo entrega no Fiorino. Ó, num carro apropriado para fazer entrega, hein? Que no caso, né? Apropriado, entre aspas. Imagina, no baú a gente fazer entrega aí dos nossos clientes, né? Inclusive, até um cliente e outro, meio que, né? Às vezes o pessoal na rua, mas rapaz, esse é carro de fazer entrega. Só que era o que a gente tinha. Era o que tinha. Então, assim, e não desistiu. Não desistiu. É isso aí. E ali, com muita dificuldade, iniciamos ali nossa trajetória. E com o passar do tempo, né? A gente trabalhando muito, o Papai do Céu foi abençoando. E a gente conseguiu comprar o primeiro caminhãozinho. Eita, evoluiu, hein? Né? E assim, não foi da noite pro dia não, tá? Teve um tempo aí, um certo tempo, acredito que aí mais de anos aí, mais de um ano, acredito eu, não lembro com precisão, pra gente, 1 ano ou 2 anos, pra gente ter o nosso primeiro caminhão, sabe? Tá vendo? É uma conquista, rapaz. Eu lembro como se fosse hoje meu pai chegando com esse caminhão na frente da loja. Novo. Novo o quê? Novo, um caminhão velho, mas Não era ele, rapaz. velho mesmo, entendeu? Meu pai falou que quando vinha dirigindo o caminhão com a folga arretada, era uns 4 mil, anos 75. A vantagem é que o cara não solta o volante. 75, a folga na volante, sem freio o carro, aí teve que fazer revisão, gastou um bocado para fazer revisão, para começar ali fazer as entregas. Tá vendo como é sacrifício. Devagarzinho, então, não é nada da noite pro dia. Quem vê hoje isso aí não imagina. Não, meu amigo, tem história, tem história. Muito legal. E assim, ter a coragem de fazer, né? E de enfrentar tudo isso. Enfrentar tudo isso. Esses percalços. Você estava numa demanda de uma Fiorino, um carrinho pequenininho, você partir para um caminhão, né? Já é outra demanda, né? Às vezes a pessoa, poxa, será que eu vou ter demanda disso? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar esse caminhão aqui, né? Tá, a gente não comprou o caminhão à vista não, tá? Deu a Fiorinozinha e assumiu umas prestaçãozinhas para poder conseguir ali desenvolver aquele trabalho ali, sabe? Mas graças ao bom Deus a gente conseguiu. E com o passar do tempo, fomos conseguindo mais um, né? Aí depois trocou para um mais novinho, né? E hoje, graças a Deus, a gente está com 6 caminhões e temos agora um carrinho pequeno para poder fazer uma entregazinha mais rápida, né? Ter uma agilidade estratégica, na nossa entrega, né? Graças ao bom Deus, nossos caminhões hoje são todos novos, não tem né? folga. Não tem folga. Falta né? freio. Até ar-condicionado tem. Oh! Até ar-condicionado tem. Você vê o nosso caminhão por aí, o pessoal tudo com vidrinho fechado. Com ar-condicionado, né? Dando também um bem-estar aos nossos funcionários também, né? Olha aí. É verdade. Tem que fazer a coisa realmente funcionar dentro das qualidades aí, né? Exato. Qualidade para o cliente e para o colaborador. Com certeza. Me preocupo muito com isso. Eu acho que é um dos pontos realmente importantes, porque se o funcionário ele trabalha satisfeito, a probabilidade dele produzir mais ou produzir buscando o correto é muito maior, né? De que realmente o cara fazer insatisfeito. Então, acho que isso pesa muito. Às vezes, o custo realmente é muito pequeno em detrimento do benefício, do retorno que ele vai proporcionar para o patrão dele lá, para o chefe, para a empresa que ele trabalha, para a organização. Então, eu acho que isso também ele faz parte da construção. Porque, assim, Rubenig, para a coisa acontecer mesmo, né? Você precisa de ter uma equipe realmente que esteja enganjada com a empresa para poder a coisa fluir. Porque, assim, beleza, eu estou na linha de frente, na questão comercial, tudinho, só que quem faz a coisa acontecer mesmo é minha equipe. Então, minha equipe tem que estar motivada, tem que estar bem, para poder fazer a coisa acontecer, para poder atender bem o nosso cliente. Não é verdade? Então, inclusive, eu já vi 2 ou 3 funcionários de outras lojas, de repente, aparecer lá nos Correios como uma mágica. A gente meio que assim, quando a gente vê que uma pessoa tem uma certa habilidade,
né, com o conhecimento técnico de alguns produtos, a gente meio que dá uma certa oportunidade, porque já fica um pouco mais fácil, né? Porque ela já conhece do produto, agora ela vai adaptar do mercado. A questão da cultura da empresa, a questão da forma de trabalho da empresa, quais são os princípios, quais são os valores, para poder atender bem nossos clientes, né? Entendi. Sabendo os produtos, já tem um ponto positivo, né? E ali a gente vai trabalhando. E se essa pessoa resolveu sair de cá para os Correios, os Correios alguma coisa... Porque assim, a gente tem realmente alguns diferenciais, né? Com relação à questão de benefícios, digamos assim. Hoje a gente pesa bastante pela satisfação dos nossos colaboradores. E alguns vendedores, algumas pessoas que trabalham em outros locais meio que sabem, né, como é o nosso meio operante, né, digamos, de algumas situações, e vai lá, deixa um currículo, né? Entendi. Ou às vezes sai, ó... Tô por aqui. Tô por aqui, né? Me deu uma de oportunidade, né? E assim, a gente vem meio que, digamos que acertando, sabe? A gente fizemos excelentes contratações, sabe? Hoje eu tô com... Um deles, inclusive, parece ser seu gerente hoje, né? Sim. Sei de quem você está falando. Hoje é uma pessoa que me dá um excelente apoio, sabe? Ali na frente da loja, eu gosto demais. Foi excepcional no atendimento meu. Quero elogiar ele. Inclusive, vamos falar o nome. Aqui, né? Berg. Isso. Berg, assim, tá fazendo um trabalho excelente lá na loja 1. Digamos que eu fico até mais tranquilizado quando ele está lá na loja, que ele consegue fazer um trabalho muito bacana. Precisei comprar um suporte para minha avó de TV. Olha aí. Só que, não, por falta de experiência, eu comprei um suporte daquele que pega em parede, não aqueles que pegam em painel. Sim. Cheguei na casa da minha avó, também não sabia o que ela tinha comprado. Era um painel. E eu estava com um suporte desse tamanho. Eu digo, vou voltar lá para poder ver se troca, né? Chegou lá, não trocou. A vendedora, obviamente, ficou preocupada, porque não atendia não tinha como atender o meu pedido. Precisou fazer estorno, já era tarde. E aí chamou o Berg. Berg não é o rapaz carequinha ou não? Acho que esse é o Lucas. Acho que é o Lucas. Do Lucas. Ele é o Lucas. Pronto, é desse que eu estou falando. Gerente. É desse que eu estou falando. É o nosso gerente. Ele foi chamado... da questão das lojas, né? Aí eu imaginei que fosse Berg, mas Berg também, viu? Berg também vem desempenhando esse trabalho bem bacana na empresa, e Lucas já está comigo já há bastante tempo. Pois né? Lucas é um dos nossos braços direitos aí. Pronto. E o Lucas chegou e me tratou como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo, como se eu tivesse descido não de uma moto, mas de um Corolla. Eita! Rapaz! Correr é isso, gente. Aí, porque eu sou motoqueiro, né? Vocês sabem que eu sou motocross. E não tenho um Corolla. E ele me tratou super bem. E disse, olha, seu Diego, não vai ser possível, mas entrega o dinheiro a ele. Aí eu disse, olha, mas vai ter a tarifa do cartão. Não tem problema. Aí eu disse, olha, fica aí com pelo menos R$5 desse coisa para pagar a tarifa. Não, o senhor vai levar e está tudo resolvido. Eu digo, vou voltar. Correr é isso. Na realidade, a gente, assim, quer Parabéns, Lucas. Quer a satisfação de nosso cliente, sabe? Às vezes tem situações, digo, que até meio que vai gerar um prejuízo financeiro para a empresa. Porém, a gente faz da mesma forma, porque assim, a gente não vê o valor daquele prejuízo, a gente vê o valor do cliente, sabe? Da satisfação do cliente. O que é que esse cliente vai falar, né, da Correia, por exemplo, quando estiver no almoço do domingo, por exemplo? Imagina se você tivesse uma experiência negativa. Sim. Né? Aí você ia dizer, mas rapaz, vamos lá, a pessoa não resolveu meu problema, uma coisa ou outra e tal. Então, assim, a gente preza muito pela satisfação do cliente. Às vezes tem situações que não dá para resolver. Você olha assim, tipo, poxa, tá quebrado, o produto do cliente quebrou aqui. E às vezes a gente tem situações que a gente, não, vamos trocar, vamos resolver, e tamo junto. E próxima vez, me procure, que vai ser um enorme prazer lhe atender. E A loja 1 é essa próximo da praça ali, ou é aqui? A loja 1 é a nossa primeira loja, né? Que é ali na rua Oscar Francisco de Lima, ali em frente à Milena Móveis. Isso. Fazendo outra propaganda. Vamos começar a cobrar por isso, hein? Usou o nome aqui, a gente vai começar a cobrar um Na percentualzinho. Rua dos Correios, eu acho que já é uma estatal ainda. Não tenho como fazer. Dentro desse contexto, dessa fala aí, a gente perguntasse qual é a visão do empreendimento Correia, qual a visão dela? O que você me diria? A gente tem, assim, uma ideia de mais lojas, de expandir mais e mais, não só
a Correia, mais algumas outras submarcas, né? Que, aproveitando o gancho, que nasceu esse ano, né? Que é a Correia Empreendimentos. Aí. Olha a novidade. Parece uma novidade. holding. Parece que É novidade, novidade. Na realidade, a gente meio que assim, poucas pessoas sabem, mas a gente montou uma empresa de fazer imóveis, né? A gente vai fazer ali uns imóveis para poder vender para os nossos clientes, que às vezes não querem fazer uma construção, por exemplo. Não quer fazer uma construção. Eu quero comprar pronto. Não tem esse perfil de cliente. É menos né? trabalho. Ah, não quero ter aperreio com o pedreiro ou isso ou aquilo, tal, não quero... Enfim, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, a obra, tem aquele constrangimento, não sei o quê. Não quer ter esse problema, a Correia Empreendimentos vai estar aí para atender esse perfil de cliente também. Olha só. Vendendo ali um apartamento prontinho, né, com os melhores produtos, né, que nossos clientes já conhecem e confiam, né, que é os produtos da Correia, materiais para a construção. A gente vai ter lá nesses empreendimentos que já está em execução, inclusive. Era isso que eu ia perguntar onde. Que daqui a uns 4 ou 5 meses estão já prontinhos aí, já pronto para Startar, vender. Inclusive, para vender, já está em execução, está na fundação, já finalizamos em Garapu. Né? Estamos fazendo aí nosso primeiro empreendimento, que é Maria Luísa, né? Inclusive, uma homenagem à minha filha, né? Vai ser edifíciozinho, né? Maria Luísa. Sim. E aí estamos fazendo lá 4 apartamentos, né? Com uma pegada diferente, né? A gente sabe que Garapu hoje se tornou, né, um local bem propício, né? Esse tipo de empreendimento, né? Tem muito, né? E a gente sempre viu isso, olhou sempre com um olhar bastante positivo, já era de nosso interesse entrar no segmento, né? Mas já a gente não queria meio que entrar para ser mais um, né? Então a gente está entrando numa pegada um pouco diferente, né? Tá vindo com um acabamento, né, espetacular desta parte. A gente vai fazer um projeto bem diferente, foi muito bem pensado, bem planejado, sabe, o layout, já montadinho, meu Deus, já estou dando um spoiler, né? Mas enfim, inclusive já tem até um vendido, tá? Já tem um vendido já vendi na planta, nem botou o primeiro tijolo ainda, tá na fundação, já tem uma pessoa, quando viu o projeto, disse, rapaz, é esse. Liga para onde, se quiser comprar na planta também. Fala comigo no Instagram, né? @David Correia. Pode falar comigo lá que eu te passo mais informações. Financia, Davis? Financia sim. Né? Dá a entradazinha, né? E financia o restante pela Caixa Econômica. E caso precise, né, de um apoio nessa questão, a gente conhece também uns amigos que trabalham lá para dar todo o suporte. É um marqueteiro nato. Esse nasceu pro negócio. E dentro desse... Vou pegar essa fala dele aí que ele falou. Dentro desse contexto de negócios, contexto de financiamento que a gente acabou de falar, a Correia Empreendimento também acredita nessa questão de, para alavancar o negócio, ou você quer comprar alguma coisa do tipo para as pessoas que são consumidores, pessoa física, utilizar capital de terceiro. A Correia também utiliza desse mesmo sistema. Sim. Acho que isso é importante. Você conhece... A gente tem que ter bastante ousadia, né, e coragem. A gente tem que ter um dinheirinho, né? E equilíbrio, né? Para saber usar o dinheiro de terceiros. Com certeza, né? não. Sempre investindo, né? Sempre investindo, procurando ser bastante assertivo nos investimentos, né? A gente sempre tenta procurar ali um dinheirinho com uma taxa de juros bacana, né? Hoje a gente somos cliente do Banco Nordeste, né? Que é um dos melhores bancos, né? Com relação à questão de fomento, né? Para o micro e pequeno negócio, né? E aí a gente sempre está ali, né? Quando é preciso, pegando ali um aporte para poder estar melhorando, né? A empresa como um todo, né? Aí nasceu aí essa frente de negócio aí que foi a Correia Empreendimentos. E não para por aí não, tá? A gente tem um novo projeto aí que talvez daqui para o ano que vem... Será que ele se inspirou? Daqui para o ano que vem vai surgir aí uma nova frente de negócio, né? Para poder somar a Correia Materiais para a Construção, né? Um grupo, né? E aí a gente consegue meio que ter ali aquele ecossistema favorecendo a marca em si, a sua marca. A marca em si, né? Tipo, a gente já tem um material, né? Tem um custo menor, né? Isso facilita o processo. Facilita, demais. Né? Questão, né? Então, eu consigo meio que construir com um custo um pouco menor. E o que é que eu fiz tendo Você teve um... Eu caprichei mais, sabe? Eu digo, poxa, eu não quero ter... Exemplo, a primeiro momento eu digo, poxa, eu vou fazer um negócio diferente. Vamos impactar. Eu quero fazer, poxa, eu não vou estar olhando só lucro, eu quero fazer qualidade. Aí a gente, por ter esse benefício de já ter um produto mais barato, a gente conseguiu colocar um produto melhor. Sabe, é um porcelanato melhor, sabe, é uma tinta melhor, né? A gente vai entregar todo prontinho, uma iluminação bacana, sabe, a parte de fiações, tudo de primeira linha, tudo produto normatizado, tudo produto de excelente qualidade, primeira linha.
né, que a gente vê em alguns empreendimentos que o pessoal não liga tanto Não capricha. para esses quesitos, né? Então, diz, poxa, vamos fazer nessa pegada, porque, poxa, às vezes a pessoa sonha tanto, né? Eu acredito que a maioria, né, dos brasileiros sonham em ter sua casa própria, né? E às vezes pega uma pessoa que às vezes negligencia algumas etapas de uma construção que são fundamentais, como, por exemplo, uma fundação, como, por exemplo, a parte de instalação elétrica, instalação hidráulica, a parte de coberta. Hoje, inclusive, tem amigos meus que tem problema com alguns imóveis, poder ele estar dando infiltração aqui no meu apartamento. Eu digo, poxa, quando eu for fazer, eu não vou ter isso, né? Pode acontecer, mas eu vou fazer de tudo. Com relação a produto, não vai ser, não, que eu vou botar tudo o que tem de melhor para poder garantir, né, uma qualidade no meu empreendimento. O spoiler do preço pode? O spoiler do preço? Mas eu não tenho um preço formado 100%, porque tem algumas variantes aí, sabe? Mas vai girar em torno ali seus 250, 260 mil reais. Entendi. Qual o tamanho? Ser 60 metros quadrados, em média 60 e poucos metros quadrados. Entendi. Agora, um layout extremamente assertivo. Entendi. Sabe? A gente pensou realmente na usabilidade do apartamento. Porque às vezes a pessoa, não, eu estou fazendo para vender, e às vezes não pensa em alguns quesitos. E você vê hoje layout, plantas, que isso aqui serve para quê? Não, botei aí. Não, isso aqui a gente pensou em todo detalhe, sabe? A gente conseguiu transformar um ambiente extremamente utilizado. Engenheiro e arquiteto com uma certa bagagem no segmento, e a gente conseguiu fazer um projeto bem assertivo. Inclusive, mandar um abraço aí para o meu amigo Filho Araújo. Vou fazer uma propagandazinha dele aqui, se me permite aí, a F Engenharia, né, o nosso vizinho, inclusive, da Correia Mais, ele fica em cima ali da Correia Mais, na Avenida Almirante Paulo Moreira. Ele conseguiu dar todo esse suporte para a gente, e a gente conseguimos acertar num projeto bem diferente, sabe? Aproveitando, conta pra gente essa questão do Correia Mais aí, que essa pegada que você tem, que é outro segmento, digamos, eu não diria segmento. É segmento, né? Mas foi uma loja de uma pegada diferente, né? Isso. Exatamente. A gente foi analisando na realidade, escutando o nosso cliente, como eu sempre falei aqui, que eu gosto muito de estar no chão da loja, ali tendo contato com o nosso cliente. Às vezes chegava um cliente, mas rapaz, teve que sair lá de dentro para comprar aqui um material. Aí, poxa, se um cliente falou, sinalizando que, poxa, sentiu uma certa dificuldade. E esse falou, eu que não fala. Ele compra onde? Né? E às vezes, e também analisando a questão de faturamento. Tipo, poxa, as comprinhas pequenas eu não tenho aqui nessa loja, porque eu não tenho tanto um fluxo de pedestre. Eu digo, poxa, eu acho interessante montar uma lojinha lá em Garapu, no centro de Garapu. Mais próximo do meu cliente, né? Por isso que veio a questão do mais, né? No mais foi a questão de estar mais perto do cliente, trazendo mais comodidade, mais agilidade, mais economia para o meu cliente. Então a gente montou uma loja lá com produtos que todos já conhecem, de extrema qualidade, com preço competitivo e pertinho do nosso cliente. E que é aquele produto pequeno que todos precisam, tem que ser no final de semana. Né? Às vezes o cliente está ali querendo comprar um 10 metros de fio, uma tomadinha, um negócio ou outro, e precisava se deslocar até lá, ou até mesmo comprava em outro local, pela questão da comodidade, né? Então a gente montou essa lojinha nesse intuito de atender todos os clientes, mas no intuito também de pegar aquelas pequenas compras que às vezes não chegava na nossa loja lá, que era na PS 60, que já ficava um pouco distante daquele cliente. Por exemplo, uma pessoa andando já fica um pouco, né, distante, de bicicleta também, então meio que só é o cliente que ia de carro, digamos assim. E aí a gente conseguiu estar atendendo esse cliente, estar mais perto, mais perto e trazendo mais agilidade para o nosso cliente, né? Mais praticidade. O que a gente fala para a pessoa que está ouvindo e quer empreender estrategicamente como vocês fazem? É ouvir o cliente. Sim. Ouvir o cliente é a base. Ter sensibilidade para entender o que o cliente precisa. Justamente. Isso é pensar estrategicamente. Isso é assim... Se amoldar a ele. Sim. Em determinadas partes e situações, sim. Tem o fato de que ele falou a respeito do... Eu ainda estou voltando a falar, que eu estava pensando aqui, na questão de você estar observando os tempos e movimentos. Está parecendo Charlie Chaplin. Tempos e movimentos lá. Bora usar o termo, né? Aí o que é que acontece? Você está observando os movimentos, o Correia percebeu essa questão, por isso que você tem que estar atento, mesmo como consumidor, estar atento aos movimentos, o empreendedor, de fato. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria estar atento a essas questões, né? Eu gosto de usar essas palavras. Todas aqui, essas questões. É uma expressão que ele usa sempre. Tá atento a esse fato de movimento, viu que o cliente está mais fácil, mais
de estar mais próximo do cliente lá, está tendo também a questão de você capitalizar com recursos de terceiro, porque às vezes a pessoa, não, eu quero fazer só com o meu dinheiro. Olha, uma coisa na sua cabeça, grandes corporações, grandes empresas não trabalham só com o capital deles. Demora muito, né? E você até perde o time do negócio, né? Então você está atento ali. Já passou, ali era. Agora não é mais não, já passou. Que isso aí, não sei se foi na pandemia que a Correia deu uma abraçada aí na coisa, e na pandemia... A pandemia, digamos que assim... alavancou, capitalizou de fato ali, foi quando realmente apareceu Correia. Foi que ali a gente começou a aparecer mais um pouco, né? Aí eu tive que ter bastante ousadia. Né? Tava numa situação um pouco apertada, e aí teve alguns representantes que sinalizaram, algumas lojas em Recife maiores não vão poder abrir. Então, o comércio de bairro no material de construção vai pipocar. Acredite, e vamos comprar. E aí eu acreditei, Escutou. comprei e não foi diferente. A gente, digamos que aqui, Pontes Cavalho, em determinados produtos, só quem tinha era a gente. E aí a gente vendeu muito mesmo. Inclusive, eu estava fazendo vendas até para fora. Num tempo eu vendi para Olinda, vendi para Recife, Jaboatão. Eu digo, poxa, nunca vendi para essas localidades e está vindo cliente de lá comprar comigo, porque alguns só produtos vocês tinham. Estava faltando no mercado, como faltou bastante coisa, e o cliente vinha de fora comprar com a gente. Então, assim, a gente vendeu muito Foi um momento mesmo. importante, hein? Era como se fosse assim, 2 meses em um. Eu fazia tipo 2 dias em um dia. Teve um dia que foi bastante... eu fiquei bastante surpreso, né? Tipo, que eu disse, caramba, a gente, de um cliente para o outro, tipo, tempo muito curto, fez fila, aí eu tive que botar mais caixa, aí mais caminhão, hora extra. Pensa numa correria, sabe? É um estresse bom, hein? É um estresse bom. Assim, teve a questão, né, da situação da pandemia, né? Que foi lamentável. É triste, infelizmente. Mas em determinados negócios deu uma alavancada. Sabe? E o ramo de material de construção foi um ramo que deu uma alavancada muito boa. Foi considerado serviço essencial, não foi? Por isso que ficou aberto, né? Então, aí meio que a pessoa estava em casa. Encaixou. Não tinha o que fazer. Encaixou. Vamos pintar uma casa. Vou trocar o cano, tá vazando, a torneira. Isso aqui. Então, a gente meio que vendeu. Meio não, né? Vendeu bastante nessa época. E aí a gente conseguiu meio que estruturar algumas coisinhas. E daí, logo em seguida, veio a loja 3, que foi ali na PS 60. Né? A gente... sempre teve muita vontade de ir para o Cabo, né? E a gente sempre olhava ali um ponto, outro e tal. A franquia. E aí, chegou o momento, lembro como se fosse hoje, estava eu e um amigo meu, inclusive, o nome dele é Niquinho, mais conhecido como Niquinho, né? Eu estava lá olhando, ele disse, eu estava olhando um ponto menor, né? Aí ele disse, não, ponto menor não, teu ponto é aquele ali, que é a loja onde eu estou hoje. Uhum. Né? Aí ele disse, nada, isso é muito caro, isso não dá para mim não. Eu disse, liga, pô. Eu disse, não, pô. Mas simples liga. assim, né? Simples assim, liga. Tu tem um não. Aí falei com a dona do prédio, ela falou o valor, eu disse, tá certo, obrigado. Ele disse, oxi. Fechou não? Marca pra vir conhecer o prédio, pra conversar pessoalmente. Telefone, muita gente liga pra perguntar o preço. Marca pessoalmente. Aí ela vai eu ligar de novo. Aí liguei, eu queria dar uma olhadinha no prédio, tudinho e tal. Aí vim, conversei com meu pai, conversei com meu irmão, com o Lucas, que é o nosso gerente. Aí vamos lá ver, vamos. Aí a gente foi e tudo fluido. Quando tem a presença, eu sou cristão, acredito muito em Deus. E foi fluido demais a situação, sabe? E aconteceu. Chegou lá, a gente conseguiu acertar um valor de aluguel bacana, conseguiu... No dia que a gente foi, a gente fechou o negócio. Fechou tudo. Olhou, fechou o negócio. Não ligue, não. Na outra semana, já fez contrato. Na outra semana do contrato, já começou a ajeitar dentro tudinho. Em 3 para 4 meses, a gente conseguiu abrir a loja. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Tanto é que hoje, às vezes, eu estou um pouco cansado. Eu lembro dessa época, eu digo, caramba, eu estou me cansando com tão pouca coisa. Porque nesse período, eu trabalhei quase virando noite. Assim, tem uma foto, inclusive, a foto que eu falei no início, é na calçada dessa loja, destruído, cansado, porque assim, você abre mão de muita coisa para você ser um empreendedor. É verdade. Você abre mão de muita coisa. É verdade. Às vezes a pessoa, poxa, eu queria descansar. Tu tem férias? Tu tem férias? Não tem. Tem, às vezes, uns finalzinhos de semana prolongado, digamos assim. Né? Às vezes Entendi. a gente sai numa sexta, volta numa segunda, sabe? Mas férias, eu nunca tirei férias, não sei nem o que é isso. Quer empreender, filho? É, meu amigo, paga o preço, viu? Viu? Agora pergunta ele se ele sente falta da Azulzinha. Sente falta da azulzinha o quê? Da carteira. Olha,
Não, É, ei, não, não, ei, não, fique, não. não fique constrangido aí com o azulzinho, não. Porque assim, Entendi. falou azulzinha. Não, eu entendi. Aí eu sei, se ele usa azulzinho, aí é outra Olha, coisa, né? Na realidade, eu nunca tirei, não. Eu nunca tirei. Essa azulzinha que você tá falando aí. Explicar, né, filhinho? Eu nunca tirei, Deixar bem não. claro. A carteira é trabalho, meu povo. Não tirei, não. Nunca tirou. Então, Nunca sentiu falta, né? Não. Na realidade, desde o início, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Pois é. Sabe? nada Eu a me ver. identifico muito. Na realidade, assim, eu faço o que eu amo. Eu acho que eu achei importante. Porque assim, na verdade, aqui a gente não está contra, não, porque existem vários segmentos, né? Sim, Tem pessoas que querem trabalhar com normal no certeza, emprego mais com certeza. baixo, boa sorte. Quem quer trabalhar no concurso público, seja estadual, federal, municipal, boa sorte. Quem quer empreender também, Rubem. Felicidade. Boa, Rubem. Felicidade boa sorte. É algo muito Tá no eterno, indivíduo, né? não, Agora, você está insatisfeito, é porque você não está no lugar certo, meu Exato. filho. Você está insatisfeito, você não está. Exato. Bota na sua cabeça. Exato. Chegou o ponto da insatisfação, saia do lugar o mais Se rápido mova. possível. Se mova, mexa. se mova. E outra coisa, acompanhe-se. Na aula de português vai assim mesmo. Acompanhe-se de pessoas certas. Eu acho que isso é importante. Se rodeie de pessoas certas. E é o fato do que ele falou lá, né? Ele disse, ó, o cara tava comigo. Se Niquinho é? Niquinho. Se Niquinho não tivesse lá, dizendo pra ele, bicho, faz, tenta. exato, Porque exato. já imaginou? Era uma oportunidade que tinha passado, provavelmente. Sim. Você estaria num local menor, Sim. hipoteticamente, e não estaria hoje naquela condição que você chegou. Lógico, deu trabalho, meu filho. Lógico que dá trabalho. Com certeza. E dá até hoje, né? Eu não vou usar a expressão aqui, diz que mandar é melhor do que fazer aquilo, mas porque dá trabalho. Mas imagina, às vezes imagina essas coisas. Fazendo, porque às vezes explicar, mandar, você precisa explicar passo a passo, né? Explica Às vezes fazendo. Você acaba fazendo aquela aí. atividade ali, né? E às vezes acaba ficando sobrecarregado. Não, o caminho não é esse aí, não. Tá? O caminho é a gente preparar, delegar, né? Saber explicar bem, passar as atividades para você fluir com a sua empresa, né? Porque senão você vai fazendo, vai trazendo tudo para si para poder fazer tudo sozinho e acaba você sendo o próprio gargalo de sua empresa. É verdade. A empresa não desenvolve por Você- sua culpa. você Quer tá fazer tudo? fechando, não dá. Não tem como. Imagina se eu fosse querer fazer tudo. Como é que eu ia estar em 4 lojas? Aí Verdade. fica Assim, a gente precisa de ter gente para poder desenvolver nosso negócio. Isso. Na verdade, a gente tem que ter lá pessoas competentes, passar treinamento, acompanhar, ter, né, os KPIs, né, ter ali os indicadores para você poder fazer esse acompanhamento de toda a empresa, da empresa como um todo. Muito bem. Foi muito feliz o Rubem, muito orgulhoso do senhor, viu? Ao falar que cada um no seu quadrado. Exato. Se é emprego CLT, se é empregado público, mas se teve um desconforto, se movimente, corra atrás, busque, não é E isso. assim, nada impede, exemplo, às vezes tem aquele cara E se circunde de pessoas que vão lhe favorecer. façam a né? Às diferença. vezes você está num ambiente que aquele ambiente está só meio que lhe puxando para baixo, né? É verdade, é Às verdade. vezes não, né? Você está ali, às vezes nem percebe, o tempo passa assim, ó. rapidão. Um dia desse, eu era um garoto, Agora já tá aí. sonhador, né? Que, falando em sonho, um dos meus maiores sonhos era ter uma loja com cerâmica. Não é vendendo cerâmica não, tá? Hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 320 modelos de pisos, Ó, pra aí. com estoque e a pronta entrega. A gente temos no nosso estoque. E lá atrás, o meu maior sonho era ter uma loja que tinha o piso de cerâmica. E um teto, um forro de PVC. Era meu sonho. Poxa, uma lojinha com piso branco, teto branco e as prateleirazinhas de metal, né? Que é aquelas gôndolas, né? Era meu sonho. Porque a loja, quando a gente abriu, eram as prateleiras de madeira, né? E meio que eu trabalhava com o que eu tinha, né? Eu fazia umas arrumações ali, ajeitava daqui, pintava. Era eu mesmo que pintava as prateleiras, arrumava, fazia aquelas plaquinhas de promoção com uma cartolina, porque às vezes a pessoa, não, eu não faço porque eu não tenho impressora. Não, porque eu não faço. Já colocou a dificuldade na frente. Pô, velho, aí foi difícil, de Não fato. tem impressora, vai fazer na mão. Vai esperar o melhor momento para tudo? Não. Faz com o que tu tem. Poxa. Né? Então, eu tinha um sonho. Eu lembro quando a gente conseguiu montar, que pensa na dificuldade. Nossa, Davis, agora tu falou algo muito interessante. Não se deve esperar o melhor momento para fazer. Não vai aparecer Faça- não, meu Não, filho. a gente comprou essas prateleiras num cartão, você conhece. BNDES dividiu em 36, ou foi em 48 meses essas prateleiras. Tá pensando que é fácil, é? Cara, dividiu, É? dividiu no cartão e montou. E ficou linda a loja. Quando eu vi, meu Deus, Eita. era o meu sonho, sabe? Aquela satisfação de ver aquela loja
Lembro como se fosse agora, a primeira reforma, sabe? A gente lá montou a lojinha, ficou linda a loja, tudo organizadozinho no seu devido lugar, sabe? E essa organização é imprescindível, né? Para você chegar a algum lugar. Você falou uma métrica aí, que é a QPI. Exato. É bom esclarecer, né? Que nada mais é Key Performance Indicator, que é indicador-chave da performance. Exatamente. Nada mais é, meu povo, que um alvo a ser alcançado. Exato. Você coloca o alvo, busca ele. E precisa de muita organização, não é isso? Exatamente. E a gente sempre preza, né, pela questão do layout da loja, né? Eu sempre tive isso, é meu sonho, né, pô? Então, assim, hoje que eu tenho, então, assim, graças a Deus, quando eu olho, meu Deus do céu, às vezes a gente tá meio que, sabe, cansado, né? Caramba, às vezes fica meio apegado, mas, meu Deus, foi eu que pedi isso. Eu sempre pedi isso, então eu não posso reclamar. Não pode, isso. não pode. Então, hoje eu tenho. Então, assim, vamos trabalhar com muito zelo, com muito carinho, né? Com muito amor, para cuidar, né? Do que a gente tem para poder fazer prosperar mais e mais. Exatamente. E fazer as pessoas que dependem do negócio prosperar juntos. Junto, porque tem que fazer sentido para quem está perto, né? A pessoa tem que enxergar a possibilidade de crescer junto também. Né? Às vezes tem lá um... Tem que ser um ganha-ganha, né? Cada um no seu nível. E a pessoa está lá aquele tempo todinho na mesma situação. Não, pô, a empresa tem que pensar assim no plano de carreira, sabe, no desenvolvimento do colaborador. Agora, para isso também precisa de ter o esforço do colaborador. Também, né? E a gente tem isso dentro da Correia, né? Hoje eu tenho pessoas que, por exemplo, entrou como ajudante, hoje é empilhador. Já consegui uma classificação. Evoluiu. Vendedor, que hoje é gerente? Hoje vendedor, gerente. Então, assim, a gente tem que chegou ali para ser caixa, hoje já faz parte do departamento... já faz parte de um departamento que a gente tem lá, que é o CEM, que é o Centro de Entrada dos Nossos Fiscais. Ela já é responsável por esse setor. Eu tenho uma pessoa que chegou ali também para ser caixa, hoje também já está nesse setor também. A gente tem uma pessoa que chegou, entrou para ser vendedor, já é frente de loja. Então, assim, a gente tem esse cuidado de enxergar quando a pessoa tem ali aquela desenvoltura, que consegue estar atribuindo outras funções a ela e dá também para poder a pessoa desenvolver junto. Né? E essa acessibilidade é um talento que poucas pessoas têm, né? Às vezes... Identificar quem é para o quê. Exato. Às vezes você tem, Diego, uma pessoa que está na venda que não é para estar na venda. E às vezes você fica ali... Esse cara da venda ou essa mulher da venda podia se encaixar muito bem em outro lugar ao invés de jogar fora, né? Exatamente. No administrativo, às vezes num caixa, às vezes você tem um caixa que não era para estar no caixa. Esse cara aqui vende bem. Vende bem. Vai ser vendedor. Então, assim, às vezes a pessoa está ali e às vezes não tem esse tato. Aí é que eu digo, tem que estar no chão da loja para poder sentir isso, conversar e entender. Às vezes o colaborador chega e fala. Às vezes ele não chega para falar. Você que provoca. Você que tem meio que provocar, iniciar uma conversa. E aí, como é que tá? Me fala. Tá gostando? Como é que tá o trabalho? O que a gente pode melhorar? Sabe? E eu tenho muito isso. E, inclusive, como eu falei, isso é uma das principais atividades que eu tenho, é tá ali começando. Uma coisa importante a se esclarecer, talvez, Deivinho, seja o fato de Deivinho, eu só venho assim. Deivinho, pode falar, fica à vontade. Às vezes, talvez o colaborador não perceba que aquele momento desconfortável é mais pelo peso do negócio, né? Sim. O estresse de tudo resolvendo. Então, pode ser que ocorra. Sim, com certeza. Por causa do peso da coisa. Com certeza. É uma responsabilidade tanta, né? É muita coisa para poder resolver. E às vezes a gente tá ali, né? Isso é humano, né? No calor do momento, naquela situação, um negócio ou outro. Mas eu sempre costumo dizer, pessoal, jogo é jogo, treino é treino. Sabe? No intuito de quê? Que tipo, poxa, às vezes tá ali naquele calor do momento, uma coisa ou outra e tal. Então, ali é para o desenvolvimento de todos. Do trabalho de todos. Então, assim, tem a hora de cobrar, tem a hora de elogiar, tem a hora de entender, né? Porque às vezes a pessoa só faz cobrar e elogiar e não procura entender. O ambiente fica pesado. E o ambiente fica pesado. Então, assim, eu sempre falo muito a questão de ambiente, de clima, sabe? E às vezes eu chego na loja, opa, como é que tá esse clima aí? Vamos lá, vamos se mexer, bota uma musiquinha na loja aí, vamos dar uma animada. É muito importante o clima estar leve dentro da loja. Não é verdade? A gente tem que estar ali sempre procurando ver isso e entendendo para poder melhorar o que pode ser melhorado dentro da empresa. E dentro da fala dele anterior, as pessoas também têm que parar com essa utopia que há lugar para todos. Na verdade, também não há lugar para todos, né? Então, por isso que cada um tem que estar sempre buscando evoluir de fato, né? E o camarada, bicho, na minha loja só tem vaga para um gerente.
Ou seja, só uma pessoa vai ocupar, meu filho. Você tem que ter consciência. Não, mas eu sou um bom profissional, eu podia ser o gerente. Calma, eu acho que cada um tem o seu momento, trabalhar, desenvolver e vai ver o que vai aparecendo. E vai aparecer exatamente. Vamos estar todo mundo junto aqui, que logo, logo vai abrir mais uma filial e talvez você se encaixe e vá para lá. Exatamente. Inclusive aqui a gente tivemos, né, alguns casos, pronto, eu tenho pessoas que trabalhavam comigo numa loja, eu trabalho na outra. A gente faz também esse processo de relocação, às vezes dá aquela mexida na equipe para poder dar uma otimizada, às vezes vê uma pessoa que tem um ponto positivo nisso aqui, tem uma habilidade nisso aqui, bota para cá, esse daqui bota para lá que está precisando, e a gente vai fazendo, sabe, esse arranjo, e a coisa vem dando certo, sabe? Hoje a gente está com uma equipe bastante acertada, digamos assim, sabe? A gente está com uma equipe bacana. A gente está percebendo, essas 4 lojas falam muito por si. E assim, é um trabalho em conjunto, sabe? Conjunto, de verdade, né? Como eu falei, né? Tem eu, meu pai, meu irmão, minha equipe também, que está bastante enganjada também com a satisfação do nosso cliente, né? De seguir os processos, tudo, sabe? E aí a gente vem desenvolvendo. O que todo mundo pensa agora... Diga. Já que está tudo organizado, 4 lojas, todas com o mesmo layout, todas com a sua identidade, uma única identidade, não há erros. Não, meu amigo. A escolha do fornecedor é sempre acertada. Não, às vezes dá um errinho ali, um errinho aqui, né? Às vezes na hora de comprar um produto e às vezes na questão também até funcional da loja mesmo, sabe? E às vezes a pessoa fala, não, tipo, agora tá mais fácil porque tem 4 lojas, não. Aí que o jogo vai ficando complica, mais, né? Vai avançando o negócio, vai dificultando algumas coisas, principalmente a questão de processos, sabe? De unificar, padronizar todos os processos, às vezes por ter, né, locais diferentes, às vezes a gente não consegue seguir aquele mesmo processo em determinadas operações. E esse acredito que seja um dos principais gargalos hoje que a gente esteja enfrentando. Mas aí estamos estruturando melhores os processos, treinando e capacitando melhor nessa equipe para poder ter um padrão de todas as coisas. Inclusive fornecendo ferramentas que os auxiliem no trabalho dele, né? Por exemplo, você vai em outras lojas de material de construção e vai pedir 3 metros de fio, a feição assim. Nos Correios puxando e já diz lá o metro. Pode cortar. Exato. Isso já facilita o processo, a agilidade do cabo para atender outro cabo. Ter agilidade para poder atender outro cliente que está lá. Um atendimento ágil, né? Porque o cliente às vezes está com urgência. Está com urgência. E a gente se preocupa muito com isso, né? Não só na questão do fio, mas hoje se você for hoje, a única loja que não tem um sistema tintométrico é a loja lá, essa Correia Mais, devido à questão do espaço, a gente não conseguiu colocar. Mas hoje a loja de Pontes Cavalho, loja 1, a loja 2, que é ali no loteamento Ilha, a loja na PS60, tem um sistema tintométrico, né? Que hoje o meu cliente chega, ele vai comprar qualquer tinta, qual que ele pensar, a gente faz. Não, eu queria tal cor. Tenho. Não, e aquela? Tenho também, porque aqui a gente faz na hora a tinta que o senhor está precisando. E, inclusive, aproveitando o ensejo, tá? É o mesmo preço, tá? Né? Porque algumas lojas vendem um pouco mais caro. Aproveitar aqui para fazer a propaganda também, né? É o mesmo preço do branco, inclusive. Então, assim, a gente vem se destacando também com relação a isso, tá? Porque o cliente... E outra coisa, você não diz não pro cliente, né? Antes a gente não tinha isso. Aí chegava o cliente, eu queria tal cor. Às vezes ele queria levar 3 itens. Aí eu queria essa cor, não tem não, então eu não vou levar nada não. Então aí você perdia aquela venda, perdia às vezes até o cliente por não ter o produto. E hoje a gente consegue estar atendendo ali num quesito tinta, a gente meio que consegue ali atender o cliente em todos os aspectos. Todos os leques. Tem ali prontinho, como se fosse uma fábrica de tinta dentro de nossa loja, que faz a cor que o cliente é um diferencial, né? Exato. Eu queria buscar a finalizar. Tu queres falar mais alguma coisa? Eu te dou 2 segundos, né? Igual aquele cantor que passou o tempo todo cantando com o irmão e depois descobriu que o microfone dele estava desligado. Eu te dou 2 segundos para tu falar alguma coisa. Eu falar alguma coisa, eu vou perguntar ele se ele quer. Perguntar ele para ele concluir aí o que é que ele. Obrigado, Davidson. Vai finalizar! Mas aí, para fechar realmente de fato, eu quero perguntar: por que eu devo empreender? Diga aí uma mensagem aí para nossos ouvintes e aqueles que estão nos vendo. Empreender, né? Por que eu devo empreender? Porque isso pode se aplicar a qualquer pessoa, de fato, né? Com certeza. Eu empreendo para transformar a vida das pessoas, né? Eu quero trazer dignidade para as pessoas que trabalham com a gente, acordar, saberem para onde ir. Feliz. Foi uma fala que a gente falou da outra vez, não foi? Fico muito feliz. Eu não posso falar mais, que meus 2 segundos já se foram. Fico muito feliz quando a gente faz uma contratação, sabe?
e aquela pessoa ali não estava trabalhando e agora vai estar trabalhando, sabe? Acordar, saber, pô, eu vou trabalhar, eu vou para correr, sabe? Eu vou fazer o meu melhor. Então, assim, eu tenho a questão do empreendedorismo, isso, sabe? A questão de, tipo, fazer ali eu como um instrumento para poder meio que estar ali favorecendo outras pessoas. Na verdade, estar ali servindo outras pessoas. Eu acho essa fala importante, porque aí você percebe na fala do David que empreender é você gerar um valor, e a partir daquele valor que você pode gerar, você pode até agregar valor para outras pessoas na fala dele. Ou seja, a partir do momento que você gera emprego ou trabalho e renda, você está gerando possibilidade para que uma pessoa também tenha uma oportunidade na vida. E a gente precisa de fato que o nosso povo, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as pessoas em si também, porque quem faz isso, quem compõe a nação são as pessoas, eles têm uma capacidade e essa mentalidade de poder gerar alguma coisa, porque o cara quer ser empreendedor, mas eu trabalho CLT, mas você pode ser empreendedor através da internet, utilizar alguma coisa na internet, vendendo, ou criando alguma coisa, então você tem a possibilidade também de ser empreendedor mesmo trabalhando formal, sendo vendedor de hora, então o importante... De toda forma, vai estar ajudando. Vai estar ajudando. Então, esse é um dos pontos. Lógico, tem o lucro. Lógico, meu filho, que tem o lucro. Não fique pensando que é o mundo fantástico de Bob, que não é o mundo fantástico de Bob, né? Mas aí o camarada está colocando o nome dele em risco, está colocando o capital dele em risco, está buscando alternativas, está na linha de frente. Tu quer levar o primeiro tiro quando vier? Tu não vai querer. Então, eu acho que realmente, de fato, o cara que está lá se dispondo é o primeiro a levar a pancada, realmente, de fato. E tem aquela coisa, se deu errado... É pancada mesmo. É pancada. Amigo, é pancada você mesmo. tem que estar preparado para levar aí, e não é poucas, não. São muitas e são diárias, né, de fato. Então, você tem que estar preparado. Eu só quero... É uma dificuldade. É uma dificuldade, mas a gente vai buscando todo dia. Superar e evoluir. Superamos todo dia. E buscando, então, realmente é um ponto aí para a gente pensar e refletir. Eu só quero agradecer a David Correia. Eu apanhei muito de Correia quando era pequeno, entendeu? Apanhei muito de Correia de motor. Família, tá, gente? Ele aí explicou bem, realmente. Correia é uma coisa, Correia é outra coisa. Então, realmente, de fato, tem uma história aqui no nosso município. Aproveita para seguir lá, tá, gente? Correia Materiais para Construção. Você está precisando aí de algum material, a Correia está aí com suas possibilidades aí. Isso aí, entregamos na sua casa. Eita, isso aí é importante. Isso é importante. Ele realmente faz jus aí à construção de vida que ele tem até hoje. A gente quer agradecer aqui pelo empreendimento, pelo desenvolvimento que o Correia tem aqui na nossa cidade, realmente, de fato, em nome dos iletrados, porque todo mundo é iletrado em algum assunto, e é um prazer tê-lo aqui. Eu quero agradecer, de fato, pela sua presença, ter vindo aqui disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Então, você aí teve a oportunidade de conhecer um pouco aí da história do Correia, que não foi do dia para a noite, não é tudo fácil, existem dificuldades, são 17 anos que está sendo construída essa história e que hoje são colheitas de resultados de trabalho árduos que são feitos. Então, se está difícil, não desista. Continue, pô. A probabilidade de dar certo vai dar tempo no tempo certo, porque cada árvore tem o seu tempo de maturação e frutificação. O que cabe a gente esperar, plantando, regando, para colher lá na frente. Então, quero agradecer a você que ficou até esse momento, nos escutando, nos ouvindo. Eu quero fazer um momento do ofertório, você pode estar contribuindo com a gente, não é doando Pix ainda não, só se quiser, né? Mas é curtindo e compartilhando para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e gerando valor aqui para a nossa sociedade e quem sabe a gente consegue construir um pouquinho aí do tijolo dessa sociedade doentia que precisa do nosso apoio. Agradeço a você, até mais, obrigado, seja dia, seja noite, seja tarde. Foi um prazer tê-los conosco. Até mais, tchau, tchau.